Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Santidade fascinante. A santidade de Deus, às vezes a gente não entende, não compreende como o Senhor se manifesta e como é a santidade de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que o Senhor expressa na sua presença. E a gente estava conversando mais cedo e o Senhor tem ministrado muito sobre mim nesses dias a respeito de santidade, porque eu entrei num lugar com Deus há algum tempo atrás. Até gravei um vídeo, ele não foi publicado ainda, mas ele vai ser publicado logo, sobre vencer as tentações, passar por tribulações. Eu preguei essa palavra aqui, e quando eu comecei a orar sobre isso, mais do que estudar, depois que eu fui buscar sobre isso, mas quando eu comecei a orar sobre isso, comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, tem coisa que eu não consigo vencer, e eu sei que eu não vou conseguir. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E comecei a orar, e comecei a ler Bíblia, e comecei a pesquisar, para ver se tinha mais alguém igual a mim, que tinha coisa que não conseguia resolver para Deus. Tipo assim: Deus, eu não consigo resolver esse negócio, eu caio sempre nessa mesma besteira. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E o Senhor começou a falar comigo a respeito da sua vitória na cruz. Que foi a vitória de Jesus na cruz? A vitória de Jesus na cruz não foi uma coisa pontual, simplesmente, que mudou a história. A vitória de Jesus na cruz foi uma coisa pontual na nossa história, mas ela foi eterna no céu. E o que Jesus fez, Ele fez para que eu não precisasse fazer. Então, se eu não morro pelos meus pecados quando peco, mas morro nos pecados, então eu preciso entender que aquele que pagou o preço em meu lugar, aquele que se entregou em meu lugar, abriu um novo e vivo caminho para que eu viva uma vida de santidade, porque Ele já conquistou. E se Ele já conquistou, eu cansei de batalhar, eu preciso confiar nele. Eu cansei de lutar. Então eu preciso confiar nele. E como eu faço para confiar? Vou fazer um negócio aqui com o Vitor, que está olhando muito para mim. Vem cá, Vitor. Não, vou fazer mais. Sobe, Vitor. Vem cá, Daldo. Eu tinha uma brincadeira com a Luísa, quando ela era menor, que era assim: você confia no seu pai ou não? Ela: claro que confio, pai. Falei: então feche os seus olhos, põe a mão aqui, no meio da cozinha lá de casa, põe a mão aqui e solta o seu corpo que o pai vai te segurar. Muitas vezes ela fazia: ai, pai. E eu brincava com ela: você não confia no seu próprio pai. Eu fazia uma voz de velhinho bravo, sabe? Você não confia no seu próprio pai. Como se eu fosse bem velhinho assim. E ela: eu confio. Eu falei assim: então cai agora, de olho fechado. Ela disse que gelava dentro dela, mas ela falava: eu preciso me soltar, senão meu pai não vai parar. Aí o Daldo vai segurar agora o Vitor de olho fechado, com a mão no peito aqui, ó. Isso. Não, exatamente por isso. Eu falei exatamente por isso, que ele parece menor que ele, não parece? Só de tríceps aí, meu filho, dá um menino desse inteiro. Só de bíceps, dá 2 desses, vai segurar. Bom, se ele confiar, né? Ele confia. Vem pra cá. Vai. Fecha o olho. Todo mundo tem que estar de olho fechado. Calma, se concentra. Fecha o olho com tranquilidade. Pronto. Pode soltar seu corpo. Isso. Para você foi fácil, já sabia que ele ia segurar, né? Obrigado. Quando eu fazia isso com a Luísa, ela era muito mais leve do que eu. Então eu deixava, só segurava ela quando estava aqui embaixo, assim, ó, que é para ver se ela aguentava de não pôr o pé para trás e segurar com a base dela para ela não cair. E muitas vezes, no meio das nossas lutas, no meio dos nossos pecados, no meio das nossas falhas, no meio das iniquidades, que são pecados que se repetem
e fazem parte da nossa vida, ou vieram porque você aprendeu dos seus pais. Por muitas vezes, a gente não consegue se entregar, porque a gente não se considera digno para Ele nos segurar. O maior fato da gente não conseguir se entregar completamente para Deus é o fato de a gente não se sentir filho de verdade e digno de verdade, que Ele vai nos segurar. Então, como a gente não se sente assim, por que eu me soltaria? Por que eu pularia para Ele me segurar se eu não sou tão filho assim? Se eu não sou tão amado assim? Se eu não sou tão santo assim? E todo cuidado que Deus tem comigo, com você, não é à toa. É porque quando alguém entrega tudo que tem por algo, está dizendo que esse algo é muito importante. E que se ele entregou tudo que tem por esse algo, se acontecer de novo, ele entrega tudo de novo. Pensa aí, você que é pai e mãe, que é mais fácil pensar. Você que é filho, pensa no seu pai e na sua mãe, mas o pai e a mãe é o pensamento mais correto. Se alguém para você, prende você e um filho seu e diz assim: você, pai, escolhe quem vai morrer, você ou seu filho? Quem vai morrer? Quem você entrega? Você entregaria o seu filho e ficaria vivo? Não. Por quê? Porque o senso comum de um pai não é entregar o próprio filho por ninguém. Mas por causa de mim e de você, Deus entregou o próprio filho. Ele me amou e te amou de tal forma. Você imagina você amar um povo que você nem conhece de tal forma que você entrega o Davi para um sacrifício? Já pensou sobre isso? Tem alguém que você ama tanto assim que você entregaria o seu filho? Por isso nós não conseguimos entender, muitas vezes, o sacrifício que foi feito. E por isso nós não nos sentimos tão amados, porque nós não temos consciência do quão amados nós somos. Então, nos distanciamos do amor dele e vivemos uma vida longe de santidade. Porque muitas vezes não reconhecemos o tanto que somos amados e achamos que devemos alguma coisa, e quem é amado não deve nada. Ele explica isso na situação daquela mulher que ungiu os pés de Jesus, a prostituta, a quem muito amou, muito lhe foi perdoado. Existem duas palavras, uma palavra hebraica, que é kadosh, que significa santo, e a outra é hagios, ou hagios, que também significa santo, mas é grega, porque foi usada já no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, quando se fala kadosh, que se fala santo ou santidade, ele está falando muito mais do que uma conduta moral, ele está falando de uma separação. Então, quando se fala santo no Velho Testamento, fala de separado, distinguido, fora do comum. Fala de alguém que é fascinante, fala de alguém que não é desse mundo, que é separado desse mundo, que é separado de tudo que possa contaminar. Quando no Velho Testamento você ouve a palavra santo, não é no nosso conceito ocidental moderno. O conceito de santo do Velho Testamento é exatamente como se Deus pegasse e cortasse uma ligação entre alguém e esse outro alguém, e dissesse: você nunca mais se comunica com esse alguém, porque esse alguém é santo. Você não pode tocar, você não pode chegar perto, você não pode se aproximar, você vai olhar de longe. Isso aqui não é mais do mundo. Mas quando o Senhor, que é santo, chama o seu povo de santo, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu pego vocês agora e separo vocês para o mesmo lugar que eu estou. Vocês agora ficam separados nesse lugar. E ele começa a chamar o seu povo, depois nós vamos ver aqui, ele começa a chamar o seu povo de um povo separado, de um povo santo. E o povo santo é santo não porque não peca,
É um povo santo porque Deus os separou, então eles ficaram distinguíveis, eles ficaram separados. Você consegue ver a diferença. O povo naquele tempo, as outras nações conheciam a diferença do povo de Israel. Eles eram diferentes. E eles não eram só diferentes pelas práticas que Deus os ensinou a praticar. Eles eram diferentes porque o Deus deles andava com eles. A presença de Deus andava com eles. Lembra quando Raabe é questionada? Não sei se você lembra desse texto. Raabe é questionada sobre esconder os espias lá. No pensamento dela, está todo mundo se derretendo, que nós estamos sabendo que vocês estão vindo, e a presença de Deus vem com vocês, vocês estão destruindo os inimigos. Está todo mundo se derretendo de medo, se derramando de medo. Porque nós sabemos que o Deus de vocês anda com vocês. Essa arca era pintada de ouro, por dentro e por fora. Eu imagino que de cima dos montes, os inimigos dos exércitos olhavam, e o sol batia naquela arca de ouro, refletia aquele ouro. Os exércitos, todos armados. Só que os exércitos não viam. Não, eles iam cantando louvores, adorando o Deus deles. E aquela arca refletindo uma luz dourada. E os caras falando, é aquele bando de doido ali? Esse pessoal está matando todo mundo? Destruindo tudo? Cara, será que a gente encara esses caras? Acho que não. Pergunta para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Todo mundo morreu, não tem para quem perguntar. Quem está vivo é escravo deles. Que aquele monte de gente é o povo deles. Que aquele monte de coisa atrás é tudo que eles pegaram das batalhas. Você imagina? Porque o Deus deles não era invocado para aparecer na hora da guerra. O Deus deles escolheu andar com eles. Você está aqui? Só para te lembrar que eu estou falando do mesmo Deus, tá? Estou falando do mesmo Deus que você conhece. O Novo Testamento, eu não sei falar direito, mas essa palavra eu acho que é hagios, ou hagios. No Novo Testamento, essa palavra que é o santo, ela também é usada como pertencimento. Mas não é santo apenas por ser de Deus, mas é um pertencimento que faz com que a gente se pareça com Ele. Então, o santo, descrito no Novo Testamento, é tudo aquilo que os hebreus viveram, e toda a história até a Nova Aliança, toda a história da Antiga Aliança, a santidade de Deus separado, um Deus distinto, um Deus fora do comum, sagrado, santo, só que não mais distante, e não mais andando com o seu povo, mas um Deus andando no seu povo, para a transformação do seu povo. E esse pertencimento dessa santidade, esse pertencimento a Deus, fala de pertencer e se parecer. Ou seja, se o teu Deus é distinguível, é fácil de distinguir Ele dos outros, é fácil de você ver que Ele é diferente, você também precisa ser fácil de ver que é diferente. Porque se alguém tiver dificuldade de ver que você é diferente, tome cuidado que talvez você não esteja andando assim tão próximo da fascinante presença santa de Deus. Você está entendendo? Porque Deus está me confrontando com isso. Então, de uns dias para cá, eu falei isso, acho que semana passada, eu falei, sei lá, quando que eu falei esses dias, mas desses dias para cá, eu falei, Senhor, se eu tenho que aparecer como teu filho, e se o Senhor tem que aparecer como que está dentro de mim, faz o que o Senhor quiser. E aí aquela frase, não tenho ouro nem prata, mas o que eu te tenho eu te dou, é o que eu estou mais fazendo nesses dias, apesar de que entreguei ouro e prata esses dias para uma pessoa, mas o Senhor tem trazido pessoas no meu caminho, que me param no meio de um monte de gente e falam assim, moço, você. Aí eu, Jesus, oi. E eu não sou esse cara, cadê o Vicente, está aí? Está com as crianças. Eu não sou o Vicente para ele é natural. Porque ele não só evangeliza, mas ele tem um encargo, um chamado, um dom, que é para edificar a igreja. Então, ele é um cara que ensina evangelismo. Ele é um cara que, se ele começar a falar de evangelismo, você se empolga. Eu não. Eu evangelizo o que eu tenho que evangelizar. Eu não sou o cara de ficar
na pressão para isso. Só que eu falei, Senhor, é nisso que o Senhor quer me movimentar? Então tá bom. Então beleza. E aí começou. Pessoas chegarem e começarem a rasgar a vida para mim. Essa semana eu saí numa clínica, fui fazer uma consulta, quando saio, um monte de gente passando. A moça falou assim, moço, pegou em mim. Aí eu, oi moça. Aí ela, moço, me compra isso aqui, não sei o quê, não. E começou a querer chorar. Eu falei, moça, por favor, para de chorar. Chora não, vou chorar com a senhora aqui. Não chora não, moço. Então a senhora não chora também. Vamos só conversar. E ela conta a história dela. E do nada eu começo a falar da minha mãe, porque ela foi falar um nome de uma pessoa. E eu falei, que nome bonito. Diferente, né? A minha mãe tem um nome também bem diferente, eu não vou dizer que é bonito, mas era um nome muito diferente. Minha mãe faleceu em 2013, mas ela tinha um nome bem esquisito. Era Zeuzadete. Por quê? Porque a filha que nasceu antes dela chamava Zelza, e minha avó chamava Odete. E a Zelza morreu, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, uma coisa assim. E a família ficou destruída. E a primeira criança que veio daquela família de mineiros, que tiveram 11, a primeira criança que veio depois da Zelza, foi a minha mãe. E eles homenagearam Zelza Odete. Na hora de registrar ficou Zeuzadete, botaram um L no meio. Aí ela, sério? Sério. E ela perdeu minha avó perdeu um filho. Ela falou, eu perdi minha filha faz 1 ano. Eu falei, meu Deus, sério? Ela falou, sério. Como que a senhora está? Eu falei assim, estou sobrevivendo. Eu falei, mas Deus quer que a senhora viva mais do que isso. Quer que isso seja um testemunho na sua vida. E comecei a falar com ela. Comecei a falar de Deus para ela. Falei tanto que Deus a amava. Falei que ela ia vender aqueles negócios dela, que eu ia deixar uma oferta para ela, mas que ela ia vender aqueles tapetes que ela estava vendendo. Mas que Deus ia fazer um milagre muito maior na vida dela. E comecei a declarar coisas sobre ela. Ela começou a chorar. O senhor ora por mim? Eu falei, oro, vou orar agora. Você já crê em Jesus? Ela falou, creio. Eu falei, então posso orar? Posso orar. E orei por ela e declarei coisas sobre a vida dela, que eu saí de lá, só eu e Deus, dizendo assim, Senhor, por favor, faz. Por favor, faz isso que eu falei. A gente nem sabe se Elias, se Eliseu, a gente nem sabe se esses grandes profetas faziam essa oração também. Mas eu falei, já foi. Eu estou aqui eu mesmo, então eu vou pedir, Senhor, faz o que eu falei. Mas não, porque ela nunca mais vai me ver, então ela não tem nem como fazer propaganda de mim. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe é por causa dela. Porque se eu falei do Senhor, disse que o Senhor faz, e estou falando isso, e se o Senhor fizer, aí o bicho pegou. Aí vai arrebentar tudo. Porque essa mulher nunca mais vai parar de falar. Encontrei uma pessoa na rua, eu não falei meu nome para ela, só da minha mãe. Não sei o nome dessa pessoa. Encontrei um cara na rua, ele orou por mim, falou umas coisas para mim, e o Deus que ele orou fez tudo o que ele falou. Esses caras que não fazem essas coisas na rua, quando faz, fica contando vantagem, né? Se fosse pedir para o Vicente contar essa história, tinha 32, só de ontem para cá. Ainda mais casado com uma profeta. Piadas internas aqui, irmãos. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, para você não achar que eu ia pregar sem Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Talvez você seja um evangelista nato, e fala assim, pastor, isso é o básico. Isso é o básico. É você encontrar alguém com necessidade, você orar por essa pessoa e acabou. Eu falei, para você, meu filho. Para você, para mim é um desafio. Eu numa mesa, falando de Jesus para alguém, está perfeito. No meio da rua. 1 Pedro 1, de 1 a 16. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como peregrinos na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Britínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Esses homens estão, essas mulheres, dessas cidades, que ele está escrevendo essa carta, nessa região da Galácia, estão vivendo um tempo de santificação do Espírito.
estão sendo santificados pelo Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está dizendo, vocês que foram cobertos com o sangue de Jesus, que estão livres dos pecados de vocês, que receberam o preço que foi pago na cruz, vocês estão no processo de santificação do Espírito. É para vocês que eu vou falar. É para vocês que ele está falando. É para mim que ele está falando. Gente que foi coberto com o sangue de Jesus, que foi livre do pecado e da morte por causa da obra de Cristo, e que está num processo de santificação do Espírito. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é melhor com óculos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Presta atenção, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou. Já viu uma pele regenerada? Como que é? Ela fica mais limpa e mais clarinha do que a sua pele normal. Um cara de 50 anos que nem eu tenho um problema de pele. Normalmente, quando regenera uma parte da minha pele, eu falo, meu Deus, parece quando eu tinha 2 anos de idade. Fica muito melhor, mais bonito, mais suave. Uma pele nova, regenerada. E nós somos regenerados. Fomos recriados em Cristo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos. Porque Ele ressuscitou é que eu tenho esperança. Não é porque Ele morreu. É porque Ele ressuscitou dos mortos, eu tenho uma esperança de viver. Para uma herança incorruptível, herança que não se corrompe, não é nada terreno. Concorda comigo? Para uma herança incorruptível, sem mácula, ou seja, sem nenhuma mancha, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, ela é intocável. Eu tenho uma herança que ninguém mexe. Que sois, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então tem uma promessa para mim e para você, mas pode ser que nesse momento eu esteja passando por várias lutas. Para que o valor da vossa fé, o valor da minha fé e da sua, nessa palavra, é mais preciosa. Ah, meu Deus, cadê? Mais preciosa, o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece. Embora purificado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A minha fé, minha base, a minha fé é em Cristo Jesus. O que eu estou vivendo hoje, mesmo que por esse breve momento eu estar passando por lutas, por tribulações, por situações difíceis, ela aparece. E ela aparece, ela se revela em louvor, em glória e em honra, porque Cristo Jesus habita em mim. Então a minha vida, mesmo em luta, precisa manifestar o que Cristo fez por mim. Não é fácil ser crente, não. Fácil é ter um nome. Mas ser, não é fácil. Nunca ninguém disse que era fácil. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da minha e da sua fé? A salvação da nossa alma, ou da vossa alma. Continuando. Da qual salvação inquiriram e indagaram os profetas que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Todos os profetas que falaram da obra do ungido, da obra de Cristo, todos eles que declararam isso, não entendiam nem direito o que eles estavam falando, mas nós estamos experimentando, investigando, versículo 11,
qual a ocasião ou quais as circunstâncias puras que o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava quando antecipadamente testificava os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Então eles declaram um povo que mesmo com sofrimento eram guardados por Deus, e um ungido, um Salvador, os resgataria. Como aconteceu comigo e com você. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para nós, ou vós outros, ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas nas quais os anjos anelam perquerir, anelam conhecer, acessar. Por isso, presta atenção no 13 em diante, por isso, cingindo, fechando o vosso entendimento, lacrando o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, existe uma revelação de Cristo a cada dia sendo trazido para mim e para você, conforme convivemos com o Santo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em todo o vosso entendimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aí a gente usa só essa frase, sede santos porque eu sou santo. Eu sei a Bíblia. Sei a Bíblia toda já. Eu sei essa frase. Você entendeu o que esse cara está dizendo? Ele está dizendo, tem uma vida de sofrimento, de lutas para você passar, não só de alegrias e brincadeiras. Tem uma vida de lutas, mas uma coisa Deus espera, que você entenda o que Jesus fez por você e que Ele está com você no meio da luta, porque Ele está com você, como estava com aquele povo, porque Ele escolheu você como santo, separado, para estar com você. Não é para você olhar Ele de longe e falar assim, Deus santo, poderoso. Sim, Ele está lá, no seu trono, que homens não têm acesso, a não ser Cristo, que é homem. Mas Ele também está aqui dentro, Ele escolheu estar aqui. E aí eu e você temos a oportunidade nessa terra, nesse tempo, de viver sendo instruídos e liderados pelo Espírito do Cristo ressurreto, pelo Espírito do Cristo que ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito, o Pai enviou o Espírito, para ensinar coisas que Jesus não ensinou para os seus discípulos. Eu não vou falar nada para vocês agora, vai vir o Espírito, você vai aprender com eles. Por quê? Porque não é numa lição, não é num dia, não é numa sentada. Você vai aprender com o Espírito no dia a dia, na vida. Você vai aprender tropeçando e Ele te levantando. Aleluias. Qual é a minha vida e a sua? Minha vida e a sua é para ela caminhar num sentido. Ela muda o status. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você, a partir desse momento, você tem Deus como um Deus santo, separado. Beleza? Beleza? Esse status precisa mudar. O status de separação, só o status de separação, então Ele me separou com Ele, precisa evoluir para o status de, como sou separado, então eu resolvi estar aberto para a transformação do meu caráter, porque se eu fui separado por Ele, eu preciso me parecer com Ele. Quem foi que falou glória a Deus? Muito obrigado por essa glória a Deus. Obrigado também. Porque se eu acredito que Ele é santo e que Ele me separou para a sua santidade, então eu preciso ser parecido com Ele. É um objetivo meu de vida. Você está entendendo isso? Porque se não for, não dá. Isso aqui não é para você só não, é para todo mundo. Se não for, vai procurar a sua turma, que não é a turma de quem anda com Jesus. Isso não é para gente que é perfeita. Nós vamos ver aqui. É gente que quer andar com Deus para ser transformado.
Porque senão Jesus não escolheria 12 caras complicados. Só escolheria gente perfeitinha. Uma fila para ser discípulo de Jesus. Oi, seu Jesus, tudo bom com o senhor? Posso ser seu discípulo? Não, sai. Isso é muito normal, muito sério. Já pecou hoje? Não, fora. Eu quero uns cabas ruins. Porque aqueles que vão seguir o que eu vou falar, vão precisar olhar para esses apóstolos e ver que eles são comuns, normais. Gente normal, que decidiu andar com um santo. Gente que crê tanto que Jesus pagou o preço, que quando cai só tem uma mão para levantar, para Jesus. Gente que crê no que Jesus está fazendo, não só no que Ele fez. Gente que crê no Espírito de Deus, que crê que o Espírito de Deus habita dentro de si, e que ensina, instrui, dirige, orienta, corrige. Kadosh em hebraico significa cortado, apartado. Se eu fui cortado e apartado desse mundo, eu pertenço a Ele e ponto. Só que a diferença da santidade de Deus para a nossa está na essência, está no ser. Eu e você não temos a mesma essência por natureza. Nós somos resgatados para desfrutar da essência e sermos ministrados por ela. A natureza de Deus é outra da natureza humana. E é aí que está o milagre da morte, ressurreição de um homem estar à direita de Deus. Porque o que ele conquistou na cruz, às vezes a gente não tem compreensão completa. Ele conquistou um lugar à direita de Deus, um homem à direita de Deus. Por mim e por você. Ele é o novo e vivo caminho, porque Ele abriu o caminho para que homens, seres humanos, homens e mulheres, acessem aquele lugar. Nós somos feitos de barro. Ele tem a luz própria. Nós temos o reflexo do seu Espírito. Ele tem a luz original. Ser santo e separado por Ele é um convite de nós participarmos de uma natureza, mesmo a gente sendo diferente, mesmo Ele sendo distinguível, mesmo Ele sendo separado, mesmo Ele tendo essa santidade, continuando a ter o Kadosh. Ele convida a gente para participar de uma natureza. Gênesis 2:3 diz assim: eita, eu disse que eu ia te passar, né? Continuo te amando, me perdoa. Gênesis 2:3 diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Presta atenção nisso aqui. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ele separou no tempo um descanso. Ele criou o dia e separou. Por isso que os fariseus brigam com Jesus, que ele estava trabalhando no sábado. Ele falou assim: peraí, meu pai trabalha no sábado? Peraí, seu pai descansou no sábado. Ele falou: não, eu e o pai somos um. E eu curo no sábado. Você já viu Deus parar de curar pessoas no sábado? Êxodo capítulo 3, no verso 5 diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, ou terra santa. Ele separa o espaço para vários homens de Deus. Nesse caso aqui foi Moisés. Ele separa e fala: ei, essa localidade, essa geografia é santa porque eu estou aqui. Era o relacionamento da antiga aliança. Você estava no espaço santo, porque era o espaço que Deus tinha separado onde ele estava. Solo separado pela presença. Levítico capítulo 20, verso 26. Levíticos 20, 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus.
Então, esse senso de pertencimento a Deus que nós precisamos ter é porque Ele é santo, separado e nos separou para Ele. Aqui Ele está falando para os hebreus, aqui Ele está falando na velha aliança, mas a Bíblia diz que aquele rei chamou pessoas separadas para participar daquele jantar, daquela ceia, e os seus não foram. Lembra disso? E aí Ele mandou sair e procurar quem estivesse na rua e trazer. Somos nós. Estávamos na rua. Não tínhamos Deus no mundo. E Deus escolheu uma geração inteira de ímpios para tomar um lugar. Ao mesmo tempo, a palavra hagios também tem um sentido de separação, mas ela enfatiza uma pureza moral, um modo de viver que represente Deus. E é nas coisas pequenas, muito pequenas, que Deus é manifestado na nossa vida. Eu vendi um relógio meu essa semana. O rapaz foi lá. Na hora dele comprar o relógio, eu tinha anunciado um valor. E ele falou: dá o seu Pix. Aí eu: anota aí. Anotou. Aí ele falou: tanto, né? Aí eu falei: não, é mais barato. É que eu mudei o anúncio, está mais barato. Aí ele: então tá. Quanto é? Tanto. Pagou. Foi embora. Veio almoçar aqui em São Sebastião, ligou para mim: cara, você mora por perto? Você conhece alguém aqui que vende acessórios de celular e tal? Eu falei: claro que eu conheço. O Jorge, Raquel, Cacau, que vendem, tem a Top Acessórios, que vende coisas baratas, boas, tudo. Vai lá que eles vão atender vocês. Passei localização, passei tudo. E ele foi. Ele saiu de lá, me ligou, falou: cara, top, gostei, top. Gostei. Tinha o que eu queria, comprei lá um carregador, comprei não sei o quê, não sei o que foi. Ele falou: tu é pastor, cara? Eu falei: sou. Ele falou: você nem me falou nada. E pronto, acabou a ligação. Você imagina se ele tivesse falado: é tanto o valor? E eu: pode fazer. Eu doido para vender mais caro. Quem não gosta de vender as coisas mais caro? Sabendo até que vale. Mas você imagina o meu testemunho de quem anda com o santo, como é que estaria diante de um homem desse? Não me ligaria. Ele pagaria, quando ele ficou sabendo que eu sou pastor, que ele ia chegar no anúncio e ia ver o valor do anúncio. Cara, o cabo me cobrou tantos reais a mais. Pastor, é tudo igual mesmo, bem que meu bisavô falava. Nós temos muitas histórias dessa para contar, todos nós. Isso está tudo anotadinho. Pode ter certeza. Está tudo escrito. A raiz grega para essa palavra hagios é o pavor sagrado. O pavor sagrado. É você entrar na presença de algo santo e você se apavorar no tamanho da santidade. Reverência, temor, fascínio. É quando você encontra com o santo e quando você o encontra, ele começa a te transformar com alguma coisa que ele tem. Então, a sua natureza começa a ser transformada porque você teve contato com o santo. Você teve contato com quem é santo, a sua natureza começa a ser transformada, mesmo que você não vá lá para isso. Mas o pavor santo te toma. Por quê? Porque essa santidade toca, ministra, transforma. No Antigo Testamento, esse termo era usado para descrever templos e deuses que inspiravam isso. Um pavor sagrado. No Novo Testamento, esse pavor que transforma, esse pavor que muda nossa natureza, ele é migrado para um sentido de adoração e pureza. A santidade deixa de ser apenas um medo, um pavor do que é santo e distanciamento, e passa a ser uma busca por semelhança daquele que é santo.
Porque o que o Espírito Santo faz, por causa da obra de Jesus, é nos levar para Deus. Não nos afastar do que é santo, mas trazer o que é santo para dentro de nós. Você está aqui? Está chato? Tá bom. Eu e você fomos chamados para ser um templo vivo. Nós somos um templo vivo. Um templo tem um Deus. Então você chega num templo lá, qualquer um. Tem pessoas aqui que viajaram o mundo inteiro, conhecem muitos lugares bonitos. Você chega num lugar, tem um templo. O que você procura no templo? Onde é que está a imagem do Deus daquele templo? É natural isso. Certo? O que as pessoas procuram em você? A imagem do Deus daquele templo. Por isso Jesus se apresenta como a imagem do Deus invisível. E nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós devemos andar na rua representando a imagem do Deus invisível. Eu e você fomos chamados para ser um templo onde as pessoas entram e procuram o Deus daquele templo. Porque se você não sabe, eu vou te explicar. As pessoas entram em você. Elas conseguem ler você. Porque você pode tentar se esconder à vontade. Mas uma hora, num relacionamento, o que está dentro de você vai ser revelado. Elas vão poder entrar no templo e falar, cadê o Deus aqui? Quem governa? Vou falar. Pastor Daldo me lembrou aqui. Ele me lembrou o que é o próximo item. Falando ainda de uma diferenciação moral. Por que você, como é que uma das maneiras de você mostrar o Deus que habita no templo? Você acha que, de verdade, você acha que uma pessoa comenta de você sobre quem você é, pelos milagres que você realiza? Você acha mesmo que isso tem valor para as pessoas assim? Os milagres que Deus faz com você, os dons que Deus te deu, você acha que representam quem você é ali fora? Você não anda assim no ônibus? As pessoas passarem e você ia orando, as pessoas iam caindo e sendo curada? Quem é aquele lá? O homem da mão levantada que todo mundo passa na mão dele e é curado. Ah, então beleza, não precisa falar mais nada dele. Mas não tem essa pessoa. Por quê? Porque na maior parte do tempo da minha vida, da sua vida, nós representamos e mostramos o Deus que habita dentro de nós de outras formas, através da nossa diferenciação de caráter. O caráter de Cristo se manifestando dentro de nós, para fora de nós. Um Deus que é santo e me influenciando de tal forma que a santidade dele emana de mim. A separação emana de mim. A diferenciação emana de mim. E por isso as pessoas são atraídas pelo Espírito. Porque as pessoas já conhecem quem é igual. E quem é igual não resolve o problema delas. Dona Fátima estava me contando que ela é a mulher da oração lá do trabalho dela. Tem que mudar de bloco para ir orar por alguém. Por quê? Chama de uma Fátima, ela ora e as pessoas são curadas. E se o caráter dela for deturpado? E se ela fizer um monte de besteira lá? E se ela brigar com as pessoas com facilidade? E se ela não respeitar as pessoas? E se ela for arrogante? De que valor tem as orações que ela fez? Só para a pessoa que foi curada. Mas não representa o Deus dela. Por quê? Porque está cheio de gente, cheio do poder de Deus, que não tem caráter. Esse raigos de separado, de santo, é o oposto de koinos, de koinonia. Que koinonia tem a ver com a comunhão entre nós. E ela é carnal. Ela é natural. Ela é comum. Não precisa ser pecadora. Amém? Senão, koinonia, a igreja de koinonia agora é pecadora. Pelo amor de Deus, misericórdia, gente. Passei a tarde hoje escutando louvor do Ministério Koinonia. É comunhão, mas é comunhão entre os irmãos.
Nós somos chamados para ter um caráter de Cristo. E a sociedade precisa ver ouro na lama. A sociedade precisa ver que um barro que encontra com outro barro na rua, quando se abre, tem ouro. Barro encontra barro na rua. Mas quando esse barro aqui, que esteve com o santo, se abre, precisa manifestar o ouro que está por dentro. As pessoas precisam ver quem é o Deus que habita no templo. Você já tem uma posição em Cristo que Ele conquistou para você. Mas a pergunta é, o seu comportamento, o meu comportamento, bate, reflete a posição que Cristo te posicionou, biblicamente? O seu comportamento diário reflete a posição que Cristo conquistou para você? Aos santos dessa cidade, dessa cidade, dessa cidade, dessa cidade, que estão sendo transformados pelo Espírito. É para vocês que eu escrevo. Esses caras que estão sendo transformados pelo Espírito, eu e você, representam em partes ou inteiro o lugar onde Cristo conquistou para nós? Olha a seriedade e a beleza disso. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós somos chamados para andar em comunhão, andar em comunidade, mas ao mesmo tempo sermos puros, para que o poder se manifeste. Imagina a dificuldade de eu conviver com um monte de gente e me manter puro. O quanto que eu preciso estar com Deus para conviver com um monte de gente todos os dias do meu trabalho e eu me manter puro. Porque a coisa que mais acontece é eu vir aqui, levantar minha mão, buscar Deus, dizer tudo o que eu acho sobre Deus, mas amanhã no meu trabalho eu ser consumido, eu ser tocado, ministrado e transformado pela impureza natural daquele lugar. Ao invés de eu me manter puro e ser um influenciador e fazer com que as pessoas vejam o que está aqui dentro, eu me deixo ser tocado pelo barro sem o ouro. E não porque eu sou melhor, mas eu encontrei o santo. E como eu posso ter encontrado o santo e não viver representando isso? Não viver expressando isso? Como eu posso? Eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Hebreus 12,14 é um texto muito conhecido. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dia eu falei, Senhor, mas eu vou ficar em paz e santificação a vida inteira para um dia ver o Senhor? Ele falou, não. Faça isso, eu me apresento. Faça isso e me encontre. Você vai me ver. Ande em santificação e paz. Você vai me ver. Não precisa esperar o dia da minha vinda, não. Você vai me ver. Se esse kadosh lá, nesse santo no hebraico, ensina que nós pertencemos a um Deus que é fogo consumidor, esse grego lá, o Haigos, nos ensina que esse fogo não veio para destruir. Ele veio para queimar tudo que é comum, até que reste somente a imagem do Filho. Então o Deus separado envia o seu Filho, que morre e ressuscita. Vem o Espírito para dentro de nós, começa a nos transformar, e começa a mudar tudo, e nos queimar por dentro, e nos permitir situações, circunstâncias, pessoas que nos transformem completamente, a ponto de só sobrar em nós a imagem do Filho. Por isso que as pessoas podem abrir as portas do templo que é você, e procurar o Deus que habita nesse templo. Porque o Filho se manifesta. Até que só reste a imagem do Filho.
Esse kadosh está olhando e está focando, se esse santo do kadosh está focando num lugar alto, separado, distante, o grego haigos está focando em influência, transformação de Deus na vida do homem. O homem que ele separou para a santidade dele, ele quer transformar na sua natureza. Então o trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é um trabalho contínuo de transformação de uma natureza. Quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, quando eu puder eu vou fazer aquilo, em tal época eu vou fazer aquilo. Não faço isso ainda porque ainda não estou puro o suficiente. Eu não faço isso ainda porque ainda não estou preparado. Eu não faço isso ainda porque não é meu tempo. Não tem nada disso é bíblico. Você foi separado, porque a Bíblia garante que você foi separado. Um Deus santo enviou seu próprio Filho, por amor de você, para te separar na santidade dEle. Você ser participante da santidade dEle. Então já comece a viver agora. Com o que, pastor? Com o que eu tenho. Viva com o que você tem. Viva com a porção que você recebeu até agora. E cresça no relacionamento com o Espírito, para que cresça o teu relacionamento com a santidade de Deus. Essa santidade que transforma. Tem um altar, tem um objeto de adoração, tem um templo. Tem o retirar do uso comum, separar. Lá no Velho Testamento, o santo falava de retira do uso comum, separa. Os utensílios do tabernáculo eram todos separados. Quando o sacerdote, que foi santificado por Deus, foi ungido, quando ele tocava num objeto, esse objeto não era santo, ele era santíssimo. Porque o objeto inanimado não tem decisão de pecar ou não pecar. Então, só do sacerdote tocar nele, ele se tornou santíssimo. Olha a gravidade. Ele chama o povo de povo pertencente exclusivamente a ele. Ele pega o povo e separa como uma cerca, separa aquele campo para aquele povo. No Novo Testamento, o foco principal é o coração, é o caráter, é a comunidade. Uma comunidade que resolveu viver em pureza e experimentar do poder. Esse é o trabalho do santo que separou os seus santos. No Novo Testamento, há uma transição, e não mais simplesmente nos retirar do uso comum. Ou seja, já viu o cristão desse tempo? Eu não vou lá não. Eu não vou no lugar onde tem a bebida, porque eu sou santo. Ah, beleza, fica aí que o Espírito Santo está indo. Porque tem gente que ele precisa tocar lá. É lá que ele vai. Botaram uma foto bonitinha para divulgar o evangelismo, botaram uma foto bonitinha assim de umas árvorezinhas, botaram uma foto deles evangelizando num boteco assim. Qual a foto a gente escolhe? Foi o primeiro que respondi, a do boteco. É lógico. É óbvio. Vai evangelizar a árvore? Irmão chorão, pare de chorar. Deus te ama. Irmã Margarida, floresça, minha irmã. Você está um pouco vermelha hoje, amarela, sei lá. Naquele santo, na visão de santo de distância, eu sou pertencente exclusivamente a Deus. Na visão da graça, eu sou santo porque eu sou semelhante ao Filho que é santo. E as pessoas veem o Filho em mim. Quando Deus separa um povo lá e separa uma terra para eles, hoje, tem uma luz dentro de mim que espalha a escuridão. Então, se eu entro num lugar, no mundo espiritual, que só tem trevas, não tem jeito, eu vou ser distinguível. As pessoas vão ver a luz, não vai ter jeito. Porque se eu estive com o santo, a luz do santo vai brilhar num lugar que haja escuridão. Você pode esquecer, nem que seja para te acusarem, porque você fez alguma besteira lá e não honrou o nome de Deus lá, mas você vai aparecer. Porque sempre aparece.
Vou terminar. Se você lembrar do Velho Testamento, os níveis de acesso, presta atenção, se você lembrar do Velho Testamento, os níveis de acesso ao Santíssimo Lugar representavam coisas. Então, o pátio externo ali era o lugar de sacrifício, o átrio era um lugar de sacrifício. É sempre assim, no caminho da santidade começa com muito sacrifício. Tem coisa que você vai deixar de fazer, tem coisa que você vai ter que começar a fazer, tem gente que você vai precisar procurar para conversar, tem gente que você vai ter que se afastar nesse momento. Você vai ter que lidar com os seus vícios, você vai ter que lidar com os seus pecados, você vai ter que lidar com os seus pensamentos intrusivos, você vai ter que lidar com os seus relacionamentos, você vai ter que se sacrificar. Porque senão, você não vai desfrutar do que o Senhor tem para você. Salmo 100 diz assim, versículo 4: entrai por suas portas, nos átrios, com ações de graças, nos seus átrios, com hinos de louvor. Eu começo minha vida com o Senhor apenas dizendo quem Ele é, apenas declarando para Ele quem Ele é. Então eu estou na rua, a situação está difícil, eu declaro quem Deus é. Eu passo por uma situação complicada, eu declaro quem Deus é. Eu ainda estou no átrio, ainda estou passando por várias coisas que são sacrifícios na minha vida. Eu estou rompendo com um monte de coisa, dá tudo errado. Eu quero pedir perdão para alguém, o cara não me perdoa. Eu quero liberar perdão para alguém, o cara não aceita meu perdão. Eu quero devolver um negócio que eu peguei da pessoa que não era meu, ela não quer mais receber. Eu quero restaurar um relacionamento, a pessoa não quer nem falar comigo. E eu estou me sacrificando, estou me expondo, estou sendo vulnerável. Enquanto isso, eu só entro nesses átrios adorando Deus, dizendo quem Ele é, louvando o seu nome, e deixo Ele trabalhando. Já o lugar santo é o segundo estágio dentro do tabernáculo, onde tinha iluminação, onde tinha luz e tinha comunhão. Começava a estabelecer um lugar de comunhão, de luz, de revelação. No lugar santo, no santo lugar, em Êxodo 26, 33, diz assim: pendurarás o véu debaixo de colchetes e trarás a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Sobre a mesa porás os pães da propiciação perante mim. Um lugar de revelação. Um lugar onde você começa a entender o que Deus está fazendo. Quando você começa a buscar o que é santo, você passa por uma etapa muito grande de sacrifício, mas chega uma hora que você começa a entender o que Deus está querendo fazer. E você começa a agir com muito mais inteligência espiritual, muito mais sabedoria espiritual, muito mais discernimento. E isso não tem uma aulinha para você. Isso tem uma frase. Tem conversas. Senhor, eu não quero mais viver assim não. Eu não quero mais ter essas reações assim não. Quando eu reagir assim, me mostra. Eu não quero mais reagir assim. Senhor, eu não quero dever nada para ninguém mais. Como é que eu faço? Senhor, eu não quero ninguém mais me olhando torto porque eu fiz alguma coisa errada. Eu quero parar de fazer essas coisas que eu estou fazendo. Estou querendo parar de reagir dessa maneira que eu estou reagindo. Eu quero parar de caminhar como eu estou caminhando. Eu quero mudar minha vida. O Senhor me ajuda? Ajudo. Aí ele começa a colocar coisas para acontecer. Ele permite coisas para acontecer. E aí você quer desistir, por quê? Porque o átrio é fácil. O átrio não está interior ainda. Não mexeu com o interior ainda. Você só está sacrificando. Mas quando você entra no santo dos santos, aliás, no santo lugar, já tem luz, já tem comunhão. E Ele começa a falar com você. Mas o santíssimo lugar é presença absoluta. Levítico 16, 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu filho, que não entre no santuário em todo o tempo, para além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Aí ele explica: o santo dos santos é um lugar para quem quer comunhão absoluta. E comunhão absoluta precisa de santidade, precisa de relacionamento diário. E com esse Deus, nosso Deus, o que Ele tinha com Moisés, os próprios sacerdotes não poderiam estar no lugar da presença todos os dias. A santidade de Deus estava separada só com Ele. E Ele separou um povo todo
com restrições. Quando Jesus vem e rompe todas as barreiras da eternidade, Ele convida a cada um de nós, não só para entrar no Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos entra dentro de nós. O lugar da habitação passa a ser eu e você. E a presença dele passa a habitar dentro de mim e de você. Pastor, eu sou fraco, é nada. A sua estrutura suporta a presença do Deus que criou o universo. Você não é fraco, não. Você é tão fraco como aquela arca de acácia. A madeira de acácia é uma madeira que você desenha nela com a mão, com a unha, assim, de tão macia que é. A madeira da arca da aliança era acácia, totalmente moldável e desenhável. Igual nós. Frágil, vulnerável. Então Deus põe uma espessa camada por dentro e por fora de ouro para dar rigidez, sustentação e glória para aquilo que é frágil. Foi isso que Ele decidiu fazer comigo e com você. Jesus. Ai, Jesus. Aquele povo foi eleito e foi feito exclusivo. Depois você lê em Êxodo capítulo 19. Se você ler Deuteronômio capítulo 7, o verso 6 e 7, é muito interessante, que Deus explica uma questão que eu fiquei muito tempo perguntando para Deus. Perguntei para homens que conhecem a palavra, homens que são hábeis na palavra. Eu sempre perguntei, por que Deus escolheu o povo de Israel? Escolheu para cumprir a palavra dele, a promessa dele para Abraão, Isaac e Jacó. Eu falei, não. Por que Deus escolheu Terá? Eu falei isso domingo passado? Foi domingo passado que eu falei isso? Ou foi na sala de oração? Por que Deus escolheu Terá, pai de Abraão? Por que Deus escolheu ele? A promessa foi para Abraão, ele não prometeu nada para Terá, e ele escolheu Terá. Só que Terá parou no meio do caminho, parou em Ur dos Caldeus. Deus falou, você não vai sair não? Não. Então pega seu filho. Conversou com o filho dele, o filho aceitou a aliança. Por que ele escolheu esse povo? Porque Deus escolheu esse povo porque ele tinha que cumprir uma promessa. Não, para de negócio de promessa. Eu quero saber por que ele, na cabeça dele, decidiu escolher o povo de Israel e não outro povo. Esquece da promessa que ele fez depois que ele escolheu. Antes dele fazer a promessa, ele escolheu. Por que ele escolheu? Ninguém sabia me responder. Ele só deu a promessa porque ele escolheu. É lógica. Aí Deuteronômio capítulo 7, diz assim, versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Senhor. O Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. Você pode pôr o 7 aqui? Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Então ele fala, o Senhor te escolheu, o Senhor teu Deus te escolheu, para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, mas porque éreis o menor de todos os povos. Por isso que Deus escolheu o povo de Israel. Porque era fraco, pequeno, não podia nada. Era um povo fácil de ser dominado. Um povo fraco. Um povo que veio de um cara que recebeu uma palavra de Deus para caminhar e não caminhou, parou no meio. Que foi o pai de Abraão. Aí ele vai e tenta com Abraão, Abraão aceita. E ele fala, eu vou com esse povo. Esse povo é pequenininho, ele é fraco. Se eu pegar um povo muito forte, muito poderoso, a glória não é minha, a glória vai ser do povo. E eu quero que esse povo seja o maior povo na terra, não porque eles são fortes, não porque eles são grandes, não porque eles são muitos, mas porque eles são os menores. Por isso que Deus me escolheu e te escolheu. Por isso que é importante conhecermos a sua santidade. Porque quando nós separamos, quando somos separados por Ele, somos separados porque Ele verdadeiramente nos ama, não pelo que somos, pelo que não somos. Ele te ama pelo que você não é e te torna.
Então ele faz uma santidade com o coração. E a santidade com o coração foi predita por Jeremias, foi predita por Ezequiel. Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 36. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos. Ele fala pelos profetas que o Espírito viria para dentro de nós. Como seria isso? Que tipo de povo seria santo o suficiente para receber o Espírito do Santo dentro de si? Somente um povo pequeno, frágil, que não pudesse nada, mas que Deus o escolhesse e sacrificasse seu próprio filho, para que eles vivessem essa glória que eu e você podemos viver, mas muitas vezes não damos valor. Já a santidade em Cristo é um cumprimento desta palavra. 1 Pedro diz assim, capítulo 2, 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes. Presta atenção aqui. Até aqui, o povo de Israel sabe muito bem. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um fim, tem um objetivo. Continua sendo a glória a Deus. Olha isso, 2 Pedro 1, de 1 a 4. Acredito que esse é o último texto que eu vou ler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Espera aí, o divino poder não tem dado glória para os homens e poder para os homens para libertar, para curar, para fazer tudo que está na palavra que nós podemos fazer? Não. No seu divino poder nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida de Deus e à piedade. Ou seja, eu tenho o Espírito para viver a vida de Deus e olhar para o outro. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele me chamou e te chamou, me santificou e te santificou, me separou e te separou para a própria glória e virtude dele, pelas quais ele nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Você não está passando aqui não, né? 2 Pedro 1, 4. Põe para mim, por favor. 2 Pedro 1, 4. Foi? Pelas quais ele nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Qual a proposta de Deus para mim e para você? Seja participante da minha natureza. Se livre das paixões desse mundo e seja participante da minha natureza. As pessoas precisam me ver em você. A natureza de Deus, a essência de Deus, a natureza divina de Deus é santidade. Mas eu e você, mesmo sendo carne, Ele colocou dentro de nós, do nosso espírito, o próprio espírito dele,
para que a gente pudesse ter uma habilitação, uma autoridade, um direito de ser coparticipantes da sua própria natureza. Participar da natureza dele, ser cortado do que é comum e injetado de novo no meio do que é comum. Ser cortado do que é corrupto e ser colocado no meio do que é corrupto. Ser cortado do que é pecador, mas ser colocado no meio do que é pecador. Ser cortado de tudo que vivíamos de errado e ser colocado em lugares que está tudo errado. Porque a confiança dele no seu espírito dentro de nós é tão grande, porque ela está baseada no amor que ele nos amou. E se o amor que ele nos amou sair de dentro de nós pela vida das pessoas, ele garante que ele pode colocar a gente lá no meio da corrupção. Porque ele garante o amor dele em nós.